Olá, estamos com a lição número 11, estamos já chegando ao final da nossa série de estudos aqui da Escola Sabatina, mas nessa semana o título é Vivendo a Esperança. Devido ao termos estudado esse tema no trimestre, de ajuda aos necessitados, de ministração, de serviço às pessoas que mais precisam de nós, a gente fica sempre com aquela interrogação. No mundo de injustiças, no mundo de opressão, no mundo de maldades, quando é que isso tudo vai terminar? Até quando irão estas coisas? Como cristãos, nós temos uma esperança. A esperança da intervenção de Deus na história da humanidade, do pecado, e logicamente com a eliminação do mal, dos seus efeitos. Então, nessa semana, o título é Vivendo a Esperança. Dois tópicos ou duas verdades surgem deste tema. A primeira verdade é que o povo de Deus é um povo de esperança. No livro de Zacarias, capítulo 1, verso 12, nós lemos a seguinte pergunta: Até quando, Senhor? E isso é muito comum nos próprios livros dos profetas. Havia neles uma indignação contra o mal, contra a opressão, contra a injustiça, contra a desigualdade social. E ao mesmo tempo havia aquele indicativo, aquela pergunta: até quando estas coisas vão perdurar? Então o povo de Deus sempre teve essa marca da esperança. Esperar é uma marca do povo de Deus. Esperar pelas intervenções de Deus na história. Nós sabemos que Deus interferiu de forma clara, objetiva e abundante em determinados momentos da história do mundo. Ele interferiu quando do dilúvio, por exemplo. Ele interferiu quando da Torre de Babel. Ele interferiu quando do cativeiro do povo em Babilônia para tirá-los de lá. Ele interferiu na primeira vinda de Cristo, e nós estamos aguardando a sua interferência na segunda vinda de Cristo para deter o mal, o pecado, a morte, o sofrimento e tudo o que nós temos hoje por aí. Então, primeiro item da nossa agenda, a primeira verdade da lição desta semana é a esperança, uma marca do povo de Deus. Em segundo lugar, nós temos que conceituar ou qualificar esse tipo de esperança. Que tipo de esperança é esta? Seria a esperança dos psicólogos, dos sociólogos, dos políticos? Seria um tipo de esperança que as pessoas popularmente falam, nós temos que ter esperança no amanhã? Pode até envolver estas coisas, mas a esperança que a Bíblia nos apresenta, ela é diferente. Porque ela está centralizada numa pessoa e na sua volta a este mundo. Ela não é uma esperança escapista. E aí eu queria aqui tecer um comentário que eu acho muito relevante. Muitas vezes nós, cristãos, nós crentes no advento de Jesus, temos alguma dificuldade para nos envolvermos com a comunidade, com questões sociais, em ajudar o próximo, porque nós pensamos assim: Jesus vai voltar e vai resolver tudo isto. Por que eu tenho que entrar nestas coisas? Por que eu tenho que me misturar com pessoas que trabalham nessas causas? Na verdade, a volta de Jesus não deveria ser uma desculpa para não participarmos, uma desculpa para não fazermos, uma desculpa para não ajudarmos. Mas ao contrário, essa esperança deveria nos motivar a ajudar mais ainda as pessoas, porque se Jesus estivesse aqui, ele assim o faria. Então, essa esperança permite que os cristãos se envolvam na transformação da sociedade. Assim foi em toda a história do cristianismo, né? E ela tem algumas características muito especiais, diferentes das esperanças que o mundo traz. Em primeiro lugar, ele é a esperança que vence a morte. 1 Coríntios 15, verso 26. Se nós esperamos em Deus só nesta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Porque, na verdade, nós cremos de que a morte será vencida, porque a origem da morte, que é o pecado, será totalmente vencido e debelado desse mundo. Essa esperança que nós temos também vence a injustiça. Quando vamos, por exemplo, para o Salmo 73, a gente encontra ali um homem, um salmista, que era Asaf, que estava assim
quase que apostatando, quase que perdendo a sua fé, quando via a prosperidade dos ímpios, quando via a injustiça que os ímpios faziam com as pessoas, quando via situações para as quais ele, em algum momento, ao ver essas situações, esses casos, né, reais da vida, ele ficava pensando, será que existe Deus? Será que Deus está intervindo? E ele diz lá no Salmo 73 que os seus pés quase resvalaram. Porém, quando chegamos ao verso 16, que é o meio do Salmo 73, a gente percebe que ele muda o seu conceito. Ele diz assim, quando eu entrei no teu santuário. E o que é o santuário? O santuário é a casa de Deus, mas é mais do que isto. O santuário era um lugar de perdão, era um lugar de expiação, e o santuário era também um lugar de juízo. Nós não podemos esquecer de que havia uma vez ao ano no santuário o dia do juízo. Então, quando ele diz assim, eu entrei no teu santuário, eu vi o fim dos ímpios. Ou seja, eu vi que o mal vai acabar, que os propagadores do mal vão acabar, porque Deus vai erradicar o mal, o pecado e os pecadores não arrependidos. É isso que ele está dizendo. Então, o Salmo 73 nos fala de uma esperança que vence também a injustiça e os injustos, logicamente não arrependidos. E um outro aspecto é que essa esperança não é alguma coisa passageira, paliativa. Ela é algo duradouro. E por que será duradouro? O Apocalipse 21:4 diz que Deus vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. E a morte não existirá. Nem pranto e nem dor. Morte, nem pranto, nem dor existirão. Então, essa esperança não será uma esperança passageira que vai atender a nossa necessidade por um momento, mas ela será eterna, ela será duradoura. Então, eu queria terminar a lição desta semana dizendo o seguinte, mesmo diante da esperança que nós temos, nós devemos fazer ainda mais por um mundo que está piorando, por um mundo que está sofrendo. Então nós temos que fazer de tudo o que Jesus faria se ele estivesse aqui. E ele não está aqui pessoalmente, mas ele deixou a sua igreja. A igreja no Novo Testamento é uma extensão do próprio Jesus. Até o dia em que nós chegaremos finalmente ao ponto que Deus quer, que está nos planos de Deus, quando a esperança não será mais esperança, mas ela será a concretização do nosso sonho de estar para sempre com o Senhor, num mundo sem hostilidade, sem morte, sem dor, sem injustiça, sem desigualdade. E esse é o ponto. Então, eu queria terminar pedindo a você que lesse com os seus alunos esse texto fabuloso que está no livro Grande Conflito, página 678. Lesse e discutisse, pensasse um pouquinho sobre esse texto aqui. E pedisse às pessoas para falarem um pouquinho dos seus sentimentos quando elas leem esse texto. O texto é um dos mais lindos escritos por Ellen White. Diz assim, o grande conflito terminou, pecado e pecadores não mais existem. Olha que maravilha. O universo inteiro está purificado. Uma única palpitação de harmonioso júbilo vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou, emanam vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito. E então ela continua, desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas, animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeito gozo, declaram que Deus é amor. Além de ser um texto magistral, lindo, ele é um texto que nos traz a esperança de que em breve nós veremos essas palavras se cumprindo. Que eu e você, que os nossos alunos, estejamos lá neste momento que o pecado e os pecadores não mais existirem, mas onde o amor de Deus em sua plenitude seja manifestado e para sempre. Que Deus abençoe. Semana que vem a gente volta com mais um tema da nossa lição. Até lá.